Você já deve ter ouvido falar de pandemia, não é verdade? Mas sabe me dizer alguma delas? Em que ano ocorreram, ou até mesmo como se extinguiram? Eu sou o TG, seja bem-vindo ao One Face, e hoje vamos ver as pandemias que assolaram a Terra, parte 1. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pandemia é quando uma doença afeta uma população de uma grande região geográfica, por exemplo, o continente inteiro. Neste quesito, a gravidade da doença não é determinante, e sim o seu poder de contágio e sua proliferação geográfica. Nos últimos 30 anos, tem crescido o número de surtos de vírus, proliferando assim as doenças que assolam todo o mundo. Entretanto, relatos históricos de pandemias vão além do século XX e já preocupam a humanidade há 2000 anos. Varíola. Esse vírus sempre foi a causa de epidemias mortíferas ter surgido na Índia, sendo também descrita na Ásia e na África. Sendo assim, podemos perceber que essa doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos, e suas evidências mais antigas datam até mesmo o período do faraó egípcio Ramsés II. Sendo uma doença altamente contagiosa, o indivíduo pode adquiri-la ao simples contato de secreções e objetos de uma pessoa infectada. Os sintomas da varíola podem ser muito bem confundidos com a de uma gripe simples, como febre, dor de cabeça, dor nas costas e feridas na pele. E em 1719, um naturalista e médico britânico chamado Edward Jenner percebeu algo diferente. Ele observou que as vacas tinham nas tetas feridas iguais às provocadas pela varíola no corpo de humanos. Então o cientista começou a fazer várias pesquisas e só em 1797 apresentou seu estudo na Academia de Ciências do Reino Unido. Porém, suas evidências foram consideradas insuficientes e só no ano seguinte, com mais provas de seu trabalho, foi reconhecido e publicado. E de acordo com os cientistas, a varíola teria sido causadora de em média 300 milhões de mortes. Cólera. As primeiras evidências de cólera são encontradas na Ásia, mais precisamente na Índia e Bangladesh, se espalhando para todos os continentes a partir de 1817 e chegando assim ao Brasil no ano de 1885, levando à morte centenas de milhares de pessoas. Porém, as bactérias causadoras da doença só foi descoberta mesmo em 1884 por Robert Koch e recebeu o nome científico de Vibrio cholerae. Em sua forma de contaminação, você pode se assustar ou até mesmo achar comum, já que a sua contaminação se dá por meio de água e alimentos contaminados. Mas quais são os sintomas? Primeiro temos que saber que, depois da infecção da cólera, demora de 1 a 4 dias para que o indivíduo comece a apresentar os sintomas, que são náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia, fazendo com que a pessoa perda até 1 litro de líquido por hora. Mas não se preocupe, hoje já existem 3 vacinas para a cólera e tratamentos que incluem reidratação e antibióticos. Peste bubônica, também conhecida como peste negra, grande peste ou até mesmo peste, marcou completamente a história da humanidade, com milhares de corpos apodrecendo na rua, sendo uma doença mortal causada por uma bactéria através de pulgas de ratos que eram levados nas embarcações. Porém, só foi confirmada no fim do século XIX que esses micro-organismos são os verdadeiros causadores de inúmeras doenças, entre elas a peste. Os sintomas parecem com os da gripe, como febre, dor de cabeça, fraqueza e vômito, e provoca a morte dos infectados em até 10 dias. Atingindo a Europa, a Ásia e a África no século XIX e levando a média de 50 milhões de pessoas a óbito. E em pleno século XVII, novos surtos da doença começaram a surgir. Foi quando se tornou conhecida a imagem que até hoje é associada à peste, que são médicos com vestido que cobria da cabeça aos pés e uma máscara com um bico de pássaro. O motivo disso é que existe um pouco conhecimento científico acerca das causas da doença. A ideia da máscara com bico era evitar que o micro-organismo, que são seres que só podem ser vistos com lente de aumento, tipo microscópio, chegasse ao nariz dos médicos. Séculos depois, ficou provado que a roupa só servia mesmo como fantasia. O visual icônico aparecia em peças de teatro e de carnaval. Os trajes deram lugares a antibióticos e higiene, que são as formas de tratamento mais eficazes e usadas até hoje. Judeus e muçulmanos foram perseguidos, atacados e queimados em muitas regiões da Europa, acusados de serem os propagadores da praga. E para evitar o contato de padres com corpos infectados, a igreja suspendeu temporariamente o sacramento de extrema-unção aos mortos pela doença. Na tentativa de combater a doença, os médicos investiam em técnicas com sangramento, banhos de cebola e poções com vinagre e mel, que não eram nada eficazes no combate à peste. E uma observação. Porém, estudos publicados em 2018 por pesquisadores da Universidade de Oslo, Noruega, afirmam que os ratos não eram os grandes responsáveis pela proliferação da peste negra, como se acreditava. Antes, então,
pois o clima que se fazia na Idade Média não era propício para a reprodução descontrolada dos roedores. Através de simulação, os cientistas concluíram que o primeiro dos surtos foi viralizado por pulgas e piolhos presentes nas roupas, pois os hábitos de higiene no século não eram os mais confiáveis. E aí? Comente qual doença você já conhecia e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima.